Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Eu confesso para vocês que eu estou muito animado com o assunto de hoje. E esses assuntos que falam de passagens controversas, elas mexem muito comigo, porque em uma época passada, eu lembro que o pastor chamado Floresberto, ele fez uma série de estudos sobre textos difíceis da Bíblia. E foi muito edificante. Eu aprendi muita coisa com aquele pastor. Hoje nós temos um pastor que também, graças a Deus, é muito iluminado e ele faz uso de interpretações que nos contribuem na fé daquilo que a Bíblia nos traz. E aqui, de forma específica, eu queria tratar com vocês esse texto de Paulo na carta aos Filipenses. Primeiro, irmãos, como nós já mencionamos na semana, quando a gente vai entender um texto, a gente tem que entender o contexto que ali está sendo inserido, para não isolar o texto e não fazer dele um problema sério, como já disse alguém, né? Um texto fora do contexto se transforma em um pretexto. Então, aqui, Paulo começa então a sua carta aos Filipenses falando sobre a sua esperança. É curioso, irmãos, porque quando Paulo começa aqui no verso 21, ele fala do aperto que ele tinha entre a situação presente e a situação que viria a ocorrer. Então, quando ele fala que estou em pleno aperto e desejo partir e estar com Cristo, a pergunta que eu faço para vocês é o momento entre um evento e outro, eles são correlacionados, ou seja, eles são de imediato? Acontece de fato da maneira como aqui é entendido por alguns? Bem, vamos analisar o texto e comparar com outros textos sobre o mesmo assunto. Paulo aqui, na verdade, por mais que ele tivesse dado o parecer isso, e eu falo aqui alguns intérpretes da Bíblia que levam em consideração a isso, a gente vamos entender no seu generalizado, né? no seu escritos em geral. Aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele traz uma esperança diferenciada. A esperança que ele receberia a recompensa tão somente quando ele voltasse. Mas me permita fazer aqui algumas comparações com outros textos da Bíblia, não só de Paulo, mas de outros autores. Olha só, no capítulo 5 de João, e o verso 28 e 29, Jesus está falando sobre a volta dele e fala sobre algo interessante. João capítulo 5 e o verso 28 e o verso 29, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, porque eu quero ler esse texto com vocês, para com que a gente possa entender melhor. Cristo está aqui falando, irmãos, da volta dele. Mas observe o que é que ele fala. 5 de João, 28 e 29. Não fiquem surpresos. Na verdade, o tempo em que... Perdão. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão a sua voz dos seus túmulos e sairão. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Observe que o texto fala assim, ó, todos ouvirão a sua voz e sairão. Eu pergunto, esse texto aqui, todos ouvirão a sua voz e sairão, esse todos envolvem todas as pessoas do mundo. Porém, eu lhe pergunto, esse evento ocorrerá no mesmo momento? Porque de acordo com o Apocalipse capítulo 20, fala assim, ó, os outros mortos não reviveram até que se passem os 1000 anos. Ou seja, entre um evento e outro passa-se 1000 anos. Mas eles estão dentro do mesmo verso. Lembra que eu falei para vocês aqui? Então, assim, mais adiante, Jesus, quando ele está no templo, e ele lê uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 61, quando ele fala que a vinda de Cristo estava chegada e que ele viria para apregoar a sua mensagem e trazer consolo. Isaías 61, verso 1 e 2. Só que no final, no verso 2, ele fala assim, para trazer vingança. Se você for observar, irmãos, quando Jesus cita esse texto no capítulo 4 de Lucas, e o verso 17 a 19, ele não fala da questão da vingança. E a Bíblia NVT traduz como o dia de sua ira. Por que Jesus não leu todo? Porque se cumpriu aquela profecia ou aquela palavra naquele ponto em que Jesus falou. Jesus fala assim, hoje se cumpriu esta escritura. Tá? Faça a comparação. Isaías 61, verso 1 e 2, com Lucas 4, 17 a 19. Então, os dois textos, eles se interligam entre um e outro. Um é a promessa, o outro é a realização, porém não em sua amplitude, porque o dia da vingança de Cristo, de acordo com João no Apocalipse, fala que é o dia da sua ira, o dia de sua vingança, vai acontecer quando ele voltar aqui pela terceira vez e aí destruir todos os ímpios. Por enquanto não, mas está tudo junto. Mais um outro texto que eu queria ler com vocês. Pedro, quando fala que a vinda de Cristo na sua segunda carta, né? Pedro capítulo 3, especificamente, irmãos, o verso 10. Deixa eu ler para vocês esse verso aqui, ó.
A segunda carta de Pedro 3 e o verso 10 e 11 diz assim, ó: Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Ora, quando ele fala que o dia virá como ladrão para aqueles que não o esperam, só que aqui envolve a volta de Cristo e em seguida a destruição do mundo com fogo. Está tudo junto. E eu pergunto, isso acontecerá no mesmo momento? Automaticamente que não. Então, assim, eu estou citando aqui para vocês esses dois textos para trazer a ênfase de que, embora o verso, capítulo 1 e o verso 21 de Paulo aos Filipenses parece dar ênfase de que a situação ocorrerá no mesmo momento, só que para Paulo, irmãos, é bom levar em consideração que o partir, lembrando que esse partir aqui é o mesmo que está na carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6, quando ele fala assim, ó, já o momento da minha partida é chegado. Então aqui é a mesma relação, o mesmo texto grego é em um em outro, o verbo partir. Só que quando a gente lê a segunda carta a Timóteo 4, verso 6 ao verso 8, em seguida ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, mas está guardada como garantia. Aí ele chega a dizer, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos aguardam a sua vinda. Então, assim, o que Paulo deixa claro, irmãos, é que a sua salvação estava garantida, mas ela só seria realizada quando Cristo voltasse. Isso também está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, quando ele fala da transformação dos justos vivos, a glorificação também dos justos mortos em sua ressurreição, e aí fala da trombeta, né? Que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Então, a trombeta de Deus, ele está relacionada com a sua volta, a transformação dos corpos dos justos e dos vivos e dos mortos também está relacionada à sua trombeta, de maneira que isso só ocorrerá quando Cristo voltar. Então, quando a gente faz uma relação dos textos que Paulo escreveu com outros textos, ele simplesmente é uma confirmação dos demais e não algo excludente. Nós poderíamos, irmãos, com certeza, se fôssemos isolar esse texto e se só tivéssemos esse texto, qualquer imortalista poderia usá-lo como defesa. Mas não é essa a crença de Paulo. Se você for ler depois, é porque o tempo não nos permite, eu não vou fazer uma coisa longa. Mas no capítulo 3 da carta aos Filipenses e o verso 10 e 11, Paulo também fala a mesma coisa. Eu quero aguardar até que eu venha aguardar com perseverança a ressurreição. Então, como é que Paulo fala da ressurreição na mesma carta aos Filipenses e depois ele fala de um outro? Bem, alguma coisa está errada aqui. Ou ele está falando de algo que confirme aquilo que ele acredita, ou o outro deve também ser ligado àquilo de uma maneira respeitosa, cautelosa, criteriosa. Os textos em si, irmãos, eles se confirmam, não se excluem. Se você for ler, e eu quero ler com vocês aqui essa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, olha só o que é que ele fala aqui, ó. Filipenses 3, e o verso 10 e o verso 11. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Para que o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte de Cristo. Aí ele fala, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo aos Filipenses. Então, assim, como é que ele poderia enfatizar aqui a ressurreição e no outro falar da recompensa de imediato após a morte? Logo, eles não se confirmam, ou seja, eles não se relacionam. E um outro ponto que eu queria chamar aqui em consideração é o que diz respeito à esperança de Paulo. A esperança de Paulo, na verdade, irmãos, é que ele receberia a sua recompensa quando ele voltasse. Então, entendemos, partir quer dizer morrer, como a gente falou sobre a carta a Timóteo, né? Capítulo 4, verso 6. O momento da minha partida está chegando, ou é chegado. Estar com Cristo, a sua volta. Então, o partir é morrer, e o estar com Cristo na sua volta, quando ele voltasse. Paulo não mostra esperança, é aquele que eu falei para vocês nos textos que nós mencionamos aqui. Sabe o que me chama aqui a atenção? É que diante desses escritos de Paulo, eles não só se confirmam entre si, mas nos dá cada vez mais esperança. Sabe, irmãos, é algo que eu
fico com o coração alegre, satisfatório em saber que, na verdade, a Bíblia em si ela tem uma única doutrina, baseada na ressurreição e nunca numa vida imortal após a morte, até porque o próprio Paulo, né, a Bíblia chega a descrever, o Jesus chegou a descrever, perdão, quando ele fala assim, ó, aquele que crer em mim não experimentará a morte. E o experimentar a morte quer dizer passar pela morte eterna, porque essa morte todos iremos passar, mas eu ressuscitarei no último dia. A própria Marta tinha essa esperança também. Eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aqui é a mesma coisa que Paulo também. Partir, morrer, estar com Cristo no último dia do acerto de contas, quando Cristo vier aqui e nessa vinda ressuscitar todos os mortos. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro para vocês esse assunto, que para mim, na verdade, é uma grande importância, uma grande relevância estudar sobre esses textos, levando em consideração que a esperança de Paulo era a esperança da ressurreição e nada além disso. Tem um outro texto também, que eu vou até ver se faço esse texto na sexta-feira, quando Paulo fala no capítulo 5, na segunda carta aos Coríntios, verso 8, quando ele fala assim, deixar a mansão deste corpo e habitar com o Senhor. Agora a gente vai pensar assim, então ele está dizendo agora, Abel, que deixar o corpo quer dizer morrer, a alma sair e estar com Cristo. Seria isso uma validade? Sexta-feira iremos estudar esse assunto, tá bom? De antemão, eu quero agradecer aqui a Deus pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição. Que Deus muito te abençoe e que essa esperança inunde o nosso coração desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos dá ênfase, a fim de que através dela possamos continuar confiando na esperança da ressurreição. Que o Senhor nos encha, ó Pai, com esta esperança, nos perdoe os pecados e que assim possamos consolar uns aos outros com essas promessas da Tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Até logo.